comprei uma filmadora para filmar a Mireia Luiz. Que era uma loucura, né? Uma Era atacante de um 1,70 m. fenômeno, né? Eu lembro que eu ficava 24 horas vendo aquele vídeo e observando a facilidade que ela jogava voleibol com aquela mínima estatura, né? Ela saltava Passava por cima do bloqueio, era uma loucura. Ela Né? saltava muito. E ela era um talento sobrenatural, né? Aquela equipe de Cuba Era fenomenal. era fenomenal. Eu acho que assim, eu nunca vi na história do voleibol até hoje. Você ainda acha o melhor time até hoje? Eu acho. Aquela equipe de Cuba. Eu acho que o melhor de Cuba nem foi 96, foi 94. Aquele time não perdeu 7 no Mundial. E passou por cima do Brasil. A gente vai falar de 96, que foi um trauma e tal. Mas pra mim, como espectador, foi mais traumático 94. Foi ali no... Porque a gente não conseguiu. A gente em casa não conseguiu dar jogo. Dar jogo. Realmente. Foi assustador aquilo. Era uma força. E eu falo assim, o Brasil é essa potência que é hoje, graças a Cuba. A gente aprendeu a jogar voleibol perdendo para Cuba. Sim. Através dos intercâmbios, né? Porque eu lembro demais, o Zé Inácio era o nosso preparador físico. E Zé Inácio era um cara muito estudioso. E ele, todas as vezes que a gente fazia intercâmbio, fazia esses torneios amistosos, na época no Grand Prix, ele ficava na sala de musculação, observando os trabalhos físicos das cubanas. E era realmente diferenciado. Elas faziam, estamos falando em 94, levantamento olímpico. Elas pegavam ferro de homem. E foi daí que ele começou a introduzir a força física no voleibol feminino. Obviamente a gente não conseguia fazer o levantamento olímpico, né? Nós não tínhamos a própria fibra, a condição, né? Por elas serem negras, ela tem uma condição física, são mais parrudas, né? Melhores do que a nossa, mas a gente aprendeu muito com eles. Muito. E o vôlei de Cuba baseado em força já desde os anos 70 com os homens, né? Eles pegaram um pouco isso dos soviéticos e tudo mais. Mas aquela geração delas, o que me impressionou... Não era só força. Não era só força. Tinha talento. Tinha a Mireia, que era uma craque. Aí tinha a Magali, que era uma central, a Cabarral, né? A Regla. A Regla Bel, elas eram muito habilidosas. Jogava 4-2, duas levantadoras que atacavam assim muito, jogavam com velocidade. Foi um voleibol muito bonito, né? E uma pena hoje que caiu, né? A gente não vê mais Cuba, né, jogando no Olimpíada, porque foram experiências muito, muito bacanas. Inclusive, no começo dessa época de 94, que nós íamos para Cuba, nós levávamos presentes para elas. Eu lembro que a Mireia... Vocês estavam bem, exatamente. É incrível isso, né? De pensar agora. A Mireia, ela sempre gostou de samba, de música baiana. Eu levava fita cassete para ela. Ela adorava, adorava. E aí, quando teve aquela rivalidade, em 96... O Brasil começou a dar trabalho. Começou a fazer frente, né? Porque aí elas não ficaram tão felizes assim. Pois é. Mas você sabe que depois eu fiquei muito próxima da Mireia. Quando acabou aquela geração, né, que eu parei de jogar, joguei mais 2 ciclos olímpicos. A Mireia já estava se despedindo. E eu fui como comentarista para a Olimpíada, que as meninas ganharam a primeira medalha de ouro. 2008. Que foi em 2008. E eu cruzei a Mireia na Vila Olímpica. A Mireia já como chefe de delegação cubana. E eu chegando na Vila Olímpica ali, eu não estava nem como comentarista, eu estava ali como uma ex-atleta visitando a vila. E a primeira pessoa que eu cruzei foi a Mireia. E ela chegando com um cubano. Isso anos sem falar com ela? Anos. Que a gente ficou uma mega rivalidade. A gente chegava, pra você ter ideia, a gente chegava no ginásio, escoltado pela polícia de um lado do ginásio, ela entrava pelo outro lado com a polícia. A gente andava com batedores. E os hotéis deixavam a gente em andares completamente separados e os restaurantes eram diferentes das duas equipes. Era uma rivalidade mesmo. E aí quando eu cruzei ela com esse cara com a medalha de ouro, ele era um boxeador, se eu não me engano. Eu olhei e eu falei, olha lá, achei que ela fosse, né? Ela vira. Aí eu fui lá cumprimentar, falei, poxa, que honra, né? Tô chegando aqui na vila, vi um campeão, o melhor. Acabou de ganhar. Né? Acabou de ganhar uma medalha.
ela olhou para ele e falou assim, essa menina foi uma das maiores jogadoras que o Brasil de vôlei já teve. Eu fiquei assim até lisonjeada. E aí ficamos muito próximos. Quando foi há uns 4 anos, não mais, uns 6 anos atrás, o Kobe convidou ela para vir fazer um evento aqui no Brasil. Na época era o presidente, era Nusma. E era a época do carnaval. E ela me procurou, me ligou. E ficamos muito próximas, muito amigas. E foi quando eu dei uma assistência super grande aqui no Rio para ela. Fiz turismo com ela e levei ela na Sapucaí. Porque ela sempre sonhou em ver o carnaval. E a gente ali conversando, ela comentou, eu falei, não, aí as pessoas, né, brasileiras, cubanas, os jornalistas brincavam. E ela comentou comigo naquele dia, ela falou, Virna, a gente começou a brigar com vocês por sobrevivência. Porque todos os prêmios que nós ganhávamos, a gente tinha que praticamente deixar para o país. A gente levava 10% do que a gente recebia. Então era uma questão de sobrevivência mesmo. E quando vocês começaram a fazer frente a gente, o nosso treinador, que era o Eugênio, ele treinava as titulares com as reservas para ela uma provocarem as outras e vice-versa, para quando enfrentarem o Brasil fazer aquilo com a gente. Então era algo que elas treinavam, porque ela sabia que nós éramos latinas, né, que tínhamos o sangue sobe a cabeça. Sangue, né? A gente, na hora que e elas tá também. Pegando, e elas idem, né? E foi justamente isso, foi muito marcante aquela geração. E eu falo, né, que foi muito importante. Foi. E aquela geração era muito forte, muito forte. A própria geração do Brasil era incrível. Era incrível.